Bom dia, amigos. Eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais um dia para tratar do livro O Céu e o Inferno. E nesta data, ainda dando continuidade no capítulo Espíritos Felizes, nós estamos trazendo aqui com vocês mais um espírito, que se comunicou contando da sua passagem. Lembrando que neste capítulo de Espíritos Felizes, nós estamos trazendo aqui passagens, de espíritos que desencarnaram e eles contam, relatam, através dessas reuniões que ocorreram com eles, das evocações, de como foi essa passagem, o sentimento deles, nesse plano espiritual. Então, a nossa finalidade aqui é aprender com esses irmãos que já não estão aqui, mais no plano físico, e sim no plano espiritual, e através disso, nós também prepararmos, a nossa passagem, até porque um dia todos nós não estaremos mais no plano físico, estaremos no plano espiritual, e o objetivo aqui é refletir sobre qual é a conduta, como é que nós estamos conduzindo as nossas vidas, para que a gente possa ter uma passagem tranquila, serena, para dar continuidade na nossa existência no mundo espiritual. Então hoje nós vamos estar tratando do espírito, com o nome de Van Durst, para conhecer um pouquinho, dele. É um antigo funcionário público, morto em Antuérpia em 1863, com a idade de 80 anos. Naquela época, quando ele desencarnou, pouco tempo depois, logo após a sua morte física, através da reunião foi pedido para que ele pudesse também relatar. Então, passado um período ali de 4 dias, esse espírito já estava na condição de estar falando um pouquinho dessa passagem, como que foi a transição do corpo físico para a vida espiritual. Então o espírito relata, veja os pontos que ele traz para nós, que ele disse que a vida teve um peso pequeno na balança da eternidade. Não se sentia infeliz, estava numa condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal, sem por isso visar a perfeição. Lamenta só uma coisa, não ter conhecido o que vós sabeis agora. Minha perturbação teria sido menos longa e menos penosa. Ela foi grande, efetivamente. Então ele comenta esse estado logo depois do desligamento do seu corpo físico. Então ele vem relatando um pouquinho naquelas 3 fases, quando você já passou pelo desligamento, quando o espírito já se desprende do corpo físico, em função da exaustão dos órgãos físicos, ou seja, a morte física propriamente dito, já entrando no segundo estágio, o estado perturbativo. Então ele comenta, viver e não viver, ele ver seu corpo, estar fortemente apegado a ele, entretanto não poder mais servir-se dele, ver o que amamos e sentir extinguir-se o pensamento que nos liga a eles. Então ele comenta, que como ele não tinha esse conhecimento da vida futura, então naquele momento ele sente ali um desconforto, uma certa angústia. Por quê? Porque ele se vê diante do corpo, e não poder mais servir-se do corpo. Ele se vê também naquela sensação de não poder mais estar ali perto daqueles que ele o ama, e que ele ama e que o amam, Então ele faz esse comentário, nesse momento que é o estado perturbativo, quando o espírito fica naquela transição, de saber se sintonizar para onde é que ele está. E ele se lamentando de não ter esse conhecimento, não ter feito essa preparação, que seria se preparar para a vida futura, o que vem depois, refletir sobre esses pontos tão importantes para o nosso desencarne. E dando sequência, ele comenta, já entrando numa parte mais do despertar. Então ele vem, após um tempo inapreciável, ou seja, passado esse período do estado perturbativo que incomodou ele, que ele se sentiu um pouco meio assim desconfortável por não saber o que seria, para não saber o que viria, após um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas. Aí ele vem dizer, renascer lentamente para a existência. Então já no estado de despertar, quando ele percebe que ele já não está mais no corpo físico e sim adentrando a vida espiritual. Despertar um novo mundo, não mais no corpo material, não mais na vida terrestre, a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas ligeiras, espíritos que deslizam por todos os lados, giram em torno de vós e não podei abarcar todos com o olhar, pois é no infinito que eles flutuam. Então ali ele já reconhecendo o mundo espiritual, visualizando ali
todo, né, o entorno de espíritos que ali vamos falar assim, se transitava no mundo dos espíritos. Então ele desperta para esse novo mundo, sentindo mais aquela leveza, aquela sensação de liberdade, porque já não estava mais no seu corpo físico, né? Então ele continua comentando, ter diante de si o espaço e poder atravessá-lo unicamente pelo pensamento. Comunicar-se pelo pensamento com tudo o que vos rodeia. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de regozijos, né? Salve, salve, eternidade que me contens em teu seio. E aí ele faz um comentário, adeus, terra que me retiveste tanto tempo, longe do elemento natural de minha alma, que é a própria essência do ser, que é o próprio espírito, né? Não te quero mais, pois és a terra de exílio e tua maior felicidade não é nada. Então ele faz um comentário, quando ele sente, ele percebe que a felicidade que a gente considera que a felicidade no mundo terrestre significa pouco pelo que vislumbra na nossa jornada, que é a vida espiritual. Então ele vem relatando, fica se sentindo maravilhado quando ele se desperta para essa vida do espírito e percebe quanto que ele pode avançar, quanto que ele pode, né, ainda evoluir, quando ele já percebe que tem essa possibilidade, né? E aqui dando continuidade, né, no relato dele, né? Mas se eu tivesse sabido o que vós sábeis, ou seja, comparando, né, aqueles que estavam fazendo a reunião, estavam evocando ele, né, para poder perguntar como foi a passagem, ele continua, como essa iniciação à outra vida me teria sido mais fácil e mais agradável. Fazendo aqui um comentário, que ele se tivesse preparado, estudado essa questão da vida pós-morte, né, da continuidade na vida espiritual, ele teria se preparado para algumas situações, como ele não sabia, então ele passou por esse estado com mais turbulência, né? E ele continua, teria sabido antes de morrer o que tive de aprender mais tarde, no momento da separação, ou seja, no momento que houve, né, a separação do corpo físico, né, adentrando o mundo espiritual, ele teve essa possibilidade de entender nessa passagem, né? Vós estáis no caminho. Então ele comenta para aqueles que estavam ali na reunião. Mas nunca ireis bastante. Aí ele faz um comentário. Dize-o a meu filho, mas dizei-lhe tanto que ele creia e se instrua. Então, na sua chegada aqui, nós estaremos separados. E aqui, nitidamente, se percebe que ele pede, né, como se fosse para dizer para o filho, né, dele, que ele pudesse também crer nessa passagem, nessa vida espiritual, que chegando lá eles não estariam separados, né? Que não existe a morte eterna, né? Existe apenas a separação do corpo físico e nós adentramos o mundo espiritual. Então ele faz esse relato para que eles possam também dizer para o filho dele. E aí por fim, né, ele faz aqui, né, como se fosse despedindo ali, mas deixando também que ele estaria presente, né, nas próximas reuniões. Então ele diz assim: adeus a todos, amigos, adeus, espero-os. Durante o tempo em que estiverdes na terra, virei com frequência instruir-me convosco, pois ainda não sei tanto quanto vários dentre vós. Mas aprenderei depressa, né, aqui onde não tenho mais entraves que me retenham, e onde não tenho mais idade que debilite minhas forças, né? Aqui vive-se sem entrar em pormenores e avança-se, pois diante de si vêem-se horizontes belos que se fica impaciente para abarcá-los. Ou seja, aquilo que nós entendemos de felicidade no mundo terreno é pouco, muito pouco, pelo aquilo que está no mundo espiritual nos aguardando. Significa que nós temos imensas, né, infinitas possibilidades no mundo dos espíritos, porque o espírito ele não fica preso mais a nenhum tipo de situações terrenas, né? Que às vezes impede, às vezes bloqueia, atrasa a nossa evolução. Então ele vem fazendo esse comentário, que ele continua ali, ele está se despedindo, né, da vida material, mas que ele vai continuar participando dessas reuniões, porque ele também tinha algo a aprender, a se desenvolver, e ele ficaria muito feliz em estar voltando ali para que ele pudesse dar continuidade no seu desenvolvimento no mundo espiritual. Então veja, né, nessa passagem, né, nessa comunicação, nesse relato, porque o objetivo aqui é a gente refletir um pouquinho, né, de tudo que esses espíritos trazem para nós, que é uma maneira também da gente que a gente possa, né, aprender, porque nós vamos passar por isso também. Então eu acho que 3 pontos, né, que eu considero importante, que ele traz para nós, né. O primeiro ponto é a questão da felicidade terrena significa pouco perante a vida espiritual. Aquilo que nós entendemos de felicidade nesse mundo
vamos falar assim, nos conforta, nos traz uma felicidade relativa. Então ele fala que a gente valoriza relativamente isso, né? Porque a grande felicidade, o grande momento, né, está na vida espiritual. Evidentemente que nós aqui temos que aproveitar a vida, ter consciência, ter equilíbrio, né? Mas nem sempre a gente deve valorizar tanto quanto o valor devido, né, nas coisas materiais, porque senão a gente perde essa conexão, a gente perde o sentido, né, de pensar mais nessa questão das outras pessoas, da sociedade, né, que a felicidade a gente não pode pensar de forma individualista, né? Então ele faz esse comentário que a gente precisa ter esse desapego, né? Porque nós somos seres que temos inúmeras vidas e uma vez voltando para o plano espiritual, continuaremos a nossa jornada, o nosso aprendizado e novamente teremos a oportunidade, né, de reencarnarmos ou aqui mesmo no planeta Terra ou outro planeta similar, de acordo com a nossa evolução, né, com a nossa caminhada, né, evolutiva, para que a gente possa dar continuidade. E lembrando que a finalidade de qualquer espírito é buscar, né, a purificação. Evidentemente que isso vai demorar bastante, porque somos seres que estão buscando isso, mas chegaremos lá também. E o segundo ponto, que é a instrução mesmo, né? Então ele faz aquele comentário: instruir-se sobre a vida futura, a preparação. Todos nós passaremos pela desencarnação do corpo físico e vamos adentrar na vida espiritual e lá continuaremos. Então nós temos que refletir sobre isso, pensar o que vem depois, como é que nós estamos conduzindo as nossas vidas. E o terceiro ponto, ter bons pensamentos, né? Que é orar e vigiar, né? O poder dos pensamentos. Os espíritos no mundo espiritual se comunicam pelos pensamentos. Então, nós temos que estar atentos. Como é que nós estamos pensando? Se nós estamos sendo só apenas se sentindo vitimizados dos problemas, nós não estamos buscando a nossa força interior. Então, é uma mensagem muito importante desse espírito que nos ajuda a refletir sobre esses pontos, né? Que é o desapego, que é a felicidade relativa das coisas terrenas, dar o valor devido às coisas terrenas, instruir-se, pensar no que vem depois. E os pensamentos, né? Como é que nós estamos, o nosso psicológico, a nossa consciência, né? Se nós estamos apenas vivendo a vida ou se nós estamos fazendo uma autocrítica, né? Que conhece a ti mesmo, né? Ou seja, é uma mensagem muito profunda desse espírito que traz para nós a importância de refletirmos sobre esses pontos. Meus amigos, hoje seria o que eu tenho para dizer. Eu fico muito feliz pela oportunidade e que Deus nos ampare, e até a próxima semana, se Deus quiser.